E agora está nesta informação privilegiada de quinta-feira, a Maria João Tomás, especialista em geopolítica. Boa noite, bem-vinda neste horário aqui no NAU. Vamos começar por falar deste memorando de entendimento alcançado entre Estados Unidos e o Irão. Quem é que consegue o quê com estes 14 pontos que já foram do conhecimento público? Eu trouxe uma série de artigos que mostram bem as opiniões que têm estado a surgir em relação a este memorando de entendimento, que poderá dar daqui a 60 dias um acordo definitivo. Um acordo definitivo. Até lá temos várias críticas, sobretudo a Trump. Que Trump, entretanto, já se tem estado, Trump e J.D. Vance, já se têm estado os dois a defender o memorando que fizeram. E têm estado a dizer que é um acordo muito bom, inclusive o Trump veio dizer que o Irão precisa ter mísseis balísticos, que era um dos aspectos que quase que deu início à guerra, foi a questão dos mísseis balísticos. E o Trump depois veio dizer que o Irão tem todo o direito de o ter. J.D. Vance também já veio hoje falar muito bem e defender este acordo, sobretudo em relação a Israel, mas já lá vamos. Outra coisa não seria de esperar Outra coisa deles. não seria de esperar. Eles teriam que dizer que isto era o melhor acordo de todos, mesmo que não seja. Mesmo que não fosse. E é isso que vamos ver. Porque é que não é assim tão bom? Eu chamo a atenção, eu trouxe este cartoon, eu gosto muito de cartoons, porque acho que de uma forma leve consegue-se dizer coisas... Passar a mensagem. Passar a mensagem. Já o Gil Vicente o fazia e muito bem feito. E eu acho que o humor muitas vezes traz essa qualidade, conseguimos dizer coisas muito sérias e muito verdadeiras. E aqui temos o Trump acusado de negociar com a República Islâmica e com os terroristas. Portanto, se eles eram tão terroristas e são, Trump foi negociar com eles. E, portanto, ele é procurado por ser extremamente perigoso por negociar com eles. E como está a negociar, até como dizia também o Nuno Severiano Teixeira aqui há poucos instantes, significa que reconhece que é o regime que está no poder. Oh, Marisa, e que inicialmente era o regime que queria derrubar. Exatamente, o princípio é assim, nós vimos 1001 razões de Trump para iniciar esta guerra, já lá vamos, mas uma das razões era a mudança de regime. Ora, é exatamente isto aqui que vem trazer isso, ou seja, se é a mudança de regime, e o que a Marisa estava a dizer muito bem, é que isto vai dar força ao regime. Porquê? Porque ele negocia diretamente com eles. Portanto, há uma... Mas Donald Trump não admite que houvesse a mudança de posição relativamente àquilo que era a pretensão no início desta guerra, que era derrubar o regime iraniano. Sim, mas não admite. Não admite. Mas o que se vê muito é a crítica de que este é uma rendição dos Estados Unidos. E onde é que isto foi assinado? Em Versalhes. E é muito engraçado, vamos um bocadinho atrás. O que é que aconteceu no Tratado de Versalhes? Foi o final da Primeira Guerra Mundial. Eu não me paro de fazer esta associação em que Trump se calhar devia ter pensado mais um bocadinho, porque o Tratado de Versalhes foi exatamente para marcar o final da Primeira Guerra Mundial e as pesadas sanções, entre aspas, que foram impostas à Alemanha. Portanto, há aqui um paralelismo, isto foi assinado ontem, em Versalhes. Portanto, há sim uns pormenores interessantes que denunciam bem. E eu já aqui tinha falado na semana passada, quando estávamos debaixo dos ataques dos Estados Unidos ao Irão, e tinha dito que Donald Trump ia acabar com isto o mais rapidamente possível, por uma razão, ou por duas ou por três. A primeira, porque tinha o Mundial. A segunda é porque tem os 250 anos dos Estados Unidos. Fazia anos também dentro de pouco tempo. Quem tinha pressa era os Estados Unidos. Ele. O Irão não tem pressa nenhuma. Aquele regime que mata em 40 mil ou 10 mil é para o lado que dorme melhor, porque aquilo não é uma democracia. Portanto, e os Estados Unidos são uma democracia. Portanto, quem tinha tempo e podia estar ali à espera do que fosse,
era o regime iraniano e nunca Donald Trump. Não me enganei nessa quarta-feira à noite quando disse que no dia seguinte não acreditava que continuassem. Quais é que teria que são as questões cruciais que ficam de fora destes 14 pontos do memorando? Os mísseis balísticos, para mim, é um dos pontos mais importantes. E nós estávamos à espera que, porque Donald Trump dizia que não podem ter mísseis balísticos e não podiam ter mísseis balísticos, e agora já vai dizer que estão no seu direito de os ter. Esse é um dos pontos mais importantes. E depois, como vamos ver, é a questão do nuclear, que está completamente indefinida. Portanto, há essa questão, como vamos ver, do nuclear, em que o Irão não pode ter arma nuclear, mas, de qualquer forma, isso é para ser decidido depois. E devia ser a questão mais importante, porque é isso que Israel quer. E aí Israel tem razão. Vamos então para o segundo slide desta noite, para percebermos o que é que agrada tanto a Donald Trump neste memorando de entendimento, mas há razões para os americanos estarem assim tão satisfeitos não só com este memorando de entendimento, como todas as políticas que Donald Trump tem tomado nos últimos tempos. Há muitos milhões de dólares que foram gastos nesta guerra. Os últimos foram do Apache, que são equipamentos caríssimos, e também algumas mortes que também já foram feitas, que aconteceram de militares americanos. O Atlântico fala-nos numa capitulação americana, mas ele celebra tanto isso, este acordo que para ele é uma grande vitória, mas, porque ele, de outra forma, também não podia, ele tinha que dizer que o acordo era uma grande vitória, apesar de não o ser. E porquê que não o é? Vamos ver na política interna americana, porque vamos ter eleições dentro de pouco tempo, em novembro, nós o que temos, o que esta guerra ajudou a fazer foi a inflação que disparou. Estamos em 4,3%. Ajudou a esvaziar os bolsos dos americanos. Exatamente, que voltam com o bolso. O aumento do desemprego nos Estados Unidos, o aumento do orçamento militar, cortes na despesa da saúde, apoio social à conta do orçamento militar, divisão da base MAGA. Há muitos republicanos que estão contra este acordo e que estiveram contra esta guerra e não percebem porque é que aconteceu esta guerra. Há divisão no exército que não concordava que fossem para a guerra e, sobretudo, estavam contra qualquer invasão terrestre, como esteve em cima da mesa da ilha de Kark, por exemplo, e divisão da sociedade americana. Portanto, o que esta guerra fez foi isto internamente nos Estados Unidos. Daí a urgência de Donald Trump em terminá-la. E também, mais uma razão importante, que era para amenizar as hostes, porque vamos ter campanha eleitoral e vamos ter que preparar as eleições dos midterms em novembro. Portanto, isto também pesou na decisão de Donald Trump a fazer este memorando de entendimento que é tudo menos favorável para os Estados Unidos. Vamos passar para o terceiro slide, para falarmos do Irão e daquilo que muda, afinal de contas, depois de 28 de fevereiro. Não muda nada. Mas, por exemplo, o Irão vem dizer agora que é preciso cobrar taxas porque há uns serviços que têm que ser cobrados pela passagem. São serviços. Mas e não existiam antes? Isso não existia antes. Então o que é que mudou? E agora está na mesa que vai existir, que é cobrar taxas de serviços. Não é taxas, são serviços que vão ser cobrados no entendimento com Oman. Quando Oman entrou em negociação, ou em diálogo com o Irão, para exatamente a questão dos serviços, o que é que o Trump foi dizer? Uma coisa muito simples, nós vamos acabar com Oman. Mas, pelos vistos, não. Portanto, está em cima da mesa, passando estes 60 dias, que haja uma cobrança de serviços no Estreito de Hormuz. O que é dar mais poder ao Irão. Vamos ser muito claros. Isso não faz muito sentido, porque vai abrir um precedente para outros... Vai abrir um precedente para uma série de outros estreitos e checkpoints. Não faz sentido. E os Estados Unidos permitirão isso? A ver, vamos. Estaremos cá para analisar, para falar. Não é? É um dos pontos que vai dominar as atenções nos próximos 60 dias. Exatamente. Porque é isso que vai estar também a ser negociado. Esse é outro dos aspectos. Portanto, isto vai abrir um precedente enorme.
enorme, que vai afetar outros checkpoints importantes e que vai reformular o comércio marítimo mundial, à escala mundial. E isso pode abrir um precedente que pode ser muito caro para Donald Trump. Mas o que é que não muda no Irão? Para já, não muda o regime. O regime está lá. O regime sanguinário, o regime que não tem direito, não tem consideração pelos direitos humanos, continua lá, que era esse um dos objetivos de Trump, era acabar com este regime. Trump, mas um dos argumentos de Trump é agora que as outras lideranças de que ele não gostava já não existem, foram eliminadas. Então, mas este é o filho dele. Pois, mas pelos vistos, pelo que estamos a ver, agrada mais a Donald Trump. Mas quem está à frente da Guarda Revolucionária e a máquina é a mesma. A máquina é a mesma. Isto é tudo gente que andou na guerra do Iraque-Irão. E, portanto, são companheiros de armas, companheiros que nunca se vão trair uns aos outros. E Donald Trump tentou por aí, mas não conseguiu. E este Vahili é da velha guarda. E o Vahili é quem está à frente da Guarda Revolucionária. Eu pedia para irmos ao anterior, para explicarmos bem um dos aspectos importantes que permanece no mesmo sítio. E isto não muda, que é a geografia. Porquê é que a geografia é tão importante no Irão? Primeiro, por causa do Estreito de Hormuz. Já percebemos todos a importância, para o mundo inteiro, desde 28 de fevereiro. Se não tínhamos essa noção, sim, agora temos todos essa certeza, até pelo preço do petróleo, que agora já começou a descer um bocadinho. Mas temos outro, que é uma grande arma que o Irão tem. Se nós olharmos para a geografia, que é um aspecto importante, nós percebemos que o Irão é o ponto de passagem de todas as Ásias em direção ao Mediterrâneo. E para se passar, quer das Ásias Centrais, do Sudoeste Asiático ou da Ásia Oriental para o Mediterrâneo, tem que se passar pelo meio do Irão. Não é por acaso que a antiga Rota da Seda passava exatamente por aqui. E não é por acaso que a nova Rota da Seda, sobretudo a Rota do Meio, passa exatamente por aqui. O Irão nunca vai mudar esta geografia. Ele está lá há milhares de anos. As fronteiras do Irão mudaram um bocadinho aqui e um bocadinho ali, tirando na fase dos impérios. Mas estas fronteiras que nós conhecemos mudaram um bocadinho para o Afeganistão, um bocadinho para o Iraque. Mas no essencial, estão lá. Nada mudou. Porque e esse é o grande poder do Irão. E esse é o grande poder, é o poder da geografia. E que Donald Trump não compreendeu isso. Primeiro o poder da geografia do Estreito de Hormuz e depois o poder da geografia que o Irão tem em toda a Ásia. Ele faz parte da Ásia Ocidental, mas todos estes países asiáticos, para chegarem ao mercado europeu, precisam de passar pelo Irão. Por rota terrestre. Portanto, isto não mudou. E Donald Trump devia ter pensado nisso. Porque durante todo este tempo o Irão conseguiu continuar o seu comércio através do Cáspio, em direção à Rússia e com todos os países à volta, como por exemplo o Azerbaijão, por exemplo o Turcomenistão, e depois também pelas rotas terrestres, nomeadamente a Rota do Meio, que eu acabei de referir, que liga a China ao Cáspio. E, portanto, o Irão, no meio de tudo isto, viu-se privado de vender o seu petróleo, mas, de qualquer forma, continuou o seu comércio, quer com a Rússia, quer com a China, por meios alternativos. E isso devia ter sido previsto. Quem é que pensou nisto primeiro? A China. Quem é que fez essa rota? A China. É sempre a China que está aqui no meio. Vamos avançar agora para falar concretamente do programa nuclear iraniano. Aquilo que Donald Trump, no fim das contas, vai tentar fazer passar a ideia é de que o acordo que vai ser alcançado é bem melhor do que aquele que Barack Obama conseguiu em 2015. É isso? É melhor? Estou a perguntar. Não sei. Essa é outra questão. Será que vai ser? Não, de todo. Porquê é que não é? Por uma razão simples. É porque, além de
Em primeiro lugar, e por isso é que eu trouxe esta imagem, o que se diz neste momento é que os 400 e tal quilos de urânio enriquecido já estão debaixo de terra, muito debaixo de terra, e as passagens e as entradas com explosivos, de forma a que vai ser muito difícil tirá-los de lá. A ver, vamos, porque isto são um dos aspectos importantes, que é a retirada dos 400 e tal quilos de urânio enriquecido a 60, já próximo dos 90 que dá a bomba. Portanto, essa é uma das questões. Diz-se que já se fez isso, isto são fotografias aéreas que mostram exatamente isso. Isto foi feito entretanto. A questão do acordo nuclear é assim, Trump e os seus apoiantes criticavam tanto, mas tanto o acordo de Obama, que vão fazer um acordo igual e com mais benesses para o Irão. Porquê? Porque vamos ter também a fiscalização internacional, para que eles vão continuar com um programa que não é para fins militares, é para fins civis, e vai ser fiscalizado internacionalmente, igualzinho ao Obama. A base maga de Trump dizia: eles fizeram tudo e fizeram a bomba e não sei o quê por causa do acordo Obama. Não, foi quando o acordo de Obama foi rasgado, em 2018, é que o urânio começou a ser enriquecido a mais daquilo que era para fins civis. Portanto, além disso tudo, ainda está previsto uma compensação. Coisa que no tempo de Obama, é o alívio das sanções, que é uma coisa importante. E porquê é que é importante o alívio das sanções? Por uma razão muito simples. Os Estados Unidos tentaram, ao longo deste tempo todo, asfixiar a economia iraniana. E isso sentiu-se no bolso dos iranianos, que não tinham sequer dinheiro, muitas vezes, para comprar pão, por exemplo. Porque o câmbio estava sempre a aumentar e era sempre preciso mais dinheiro para comprar pão, por exemplo. E asfixiaram a economia. Scott Bessent disse isso, que nós tivemos a asfixiar a economia iraniana. Só que, com o alívio das sanções, com a possibilidade de vender... Temos de concluir, sim, não temos tempo para os outros. A possibilidade de vender o petróleo outra vez e retirar os cativos que estavam, os ativos que estavam cativos, vai fazer o quê? Que haja mais dinheiro a circular. E que os iranianos, que não se revoltem, porque têm mais dinheiro no bolso. E nós já sabemos que uma casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Se houver mais dinheiro para o bolso dos iranianos, vai haver menos revolta. Era a questão central, uma das questões centrais era se esta armadilha da paz era uma armadilha para o regime iraniano. Porque enquanto estivemos no período da guerra, havia um estado de sítio. E as pessoas não podiam sair livremente de casa, eram revistadas, inclusive por milícias iraquianas. E, portanto, agora que já se pode poder sair, as pessoas podem se revoltar. Mas se tiverem mais dinheiro no bolso... A probabilidade disso acontecer diminui. Exatamente. Vamos avançar. Eu vou pedir à realização para colocar o próximo slide. Que regime iraniano é este que resulta, afinal, Eu trouxe, morreu há pouco tempo, a Marjane Satrapi, que era quem fazia aquela banda desenhada de Persepolis, em que retratava muito bem, de uma forma dura, mas lá está, com um bocadinho de leveza, o que era a vida e o que é a vida debaixo deste regime. Isto é um regime sanguinário, mas este acordo dá-lhe mais poderes. E ela diz uma coisa muito simples: quando temos medo, perdemos o senso de análise e de reflexão. O terror paralisa-nos. Além disso, o medo sempre foi o motor de repressão de todas as ditaduras. Ela morreu na semana passada, ou há 15 dias. E era uma das vozes muito críticas do regime. Mas este acordo dá força ao regime que Trump queria derrubar. E isso leva-nos a este artigo do Financial Times, e atenção que não estamos a falar estamos a falar de referências, e o Financial Times disse isto: o Irão pode surgir mais forte e mais perigoso. A ver, vamos, e eu estou em crer que o regime vai ter que abrir agora. Vamos ver as imagens que nos chegam do Irão, já nos mostram as mulheres na rua sem o hijab obrigatório.
Portanto, a ver, vamos o que é que vai acontecer. Eu tenho muito receio, inclusive, pela vida dos iranianos e das iranianas, como é óbvio, mas porque este acordo reforça o poder deste regime. Muito bem. Vamos ao próximo slide. O que é este entendimento entre Estados Unidos e Irão faz à posição Foram de Israel? deixados de lado. Não foram tidos nem achados. E como não foram tidos nem achados, aqui eu trouxe o Lieberman do Israel, minha pátria e meu amor, é assim o nome dele em português. O acordo é uma vitória para o Irão e um desastre para Israel. E porquê? E este senhor, o Ben Gvir, diz uma coisa muito simples. Não, nós não temos nada que estar ligados a este acordo. Israel é um país soberano, não vai ter que respeitar um dos aspectos importantes que o Irão pediu, que foi a questão do Líbano. Do Líbano e do Hezbollah. E do Líbano e do Hezbollah. Porque os ataques continuam. Exatamente. A ver, vamos o que é que vai acontecer. Aqui a questão é muito mais complexa, porque vamos ter eleições em Israel, tal como nos Estados Unidos, mas a Netanyahu convém-lhe que a guerra continue. E porquê? Por uma razão muito simples. Porque ele, a partir daí, passa a ser aquele que está a defender a sua pátria. E, portanto, havendo uma guerra em curso, é mais difícil derrubá-lo. E ele tem a cabeça a prémio. Porque se ele perder as eleições, vai preso. Aliás, Donald Trump já lhe disse isso várias vezes na cara. Nós temos mesmo que terminar, temos poucos segundos. Vou para o último slide, só para uma nota final sobre aquilo que diz que está nos livros e a geografia com as quais os líderes mundiais têm que lidar. Exatamente. O Trump, que confundiu o Iraque com o Irão, está nos livros, está. É preciso conhecer geografia. Eu trouxe aqueles mapas exatamente por isso, para percebermos a importância geográfica do Irão. Estes dois livros do Tim Marshall são obrigatórios para percebermos a importância da geografia em termos políticos e em termos económicos. Se não percebermos essa dimensão, muitas vezes não percebemos o que se está a passar. E tomam decisões erradas. Como o Donald Trump tomou. Como esta, que foi tomada pelos Estados Unidos.